Destaque Nacional com Carmen Cestari. Destaque desta manhã de quinta, cara. Pois é absurda, né, a face cruel da corrupção, e a gente tem visto aí vir à tona relatos que nos deixam estarrecidos, né? O mais recente é justamente de um delator que narrou a força-tarefa da Operação Lava Jato, que pelo menos 2 contêineres de próteses vencidas foram incinerados no INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que está tendo aí os contratos investigados por supostas fraudes. Ontem, né, quarta-feira, nós noticiamos aqui, a Polícia Federal pôs nas ruas 180 agentes para prender 22 suspeitos de cartel e desvios de na saúde do Rio de Janeiro, né, um estado que está padecendo, corroído pela corrupção. Só para a gente ter uma ideia da crueldade disso, segundo informações do próprio Instituto de Traumatologia e Ortopedia, 15 mil pessoas aguardam na fila para colocação de próteses, e sendo que dessas 15 mil, 11 mil já estariam aptas a essa cirurgia, né? A Operação Ressonância, desencadeada ontem, mandou de volta para a cadeia Miguel Skin, apontado como líder dos desvios na saúde do Estado. Ele teria prestado serviços para um suposto clube de empresas, como a Procuradoria da República classificou o cartel de grupos do setor, minha gente, que atuava, não é de hoje não, nem do ano passado, nem de 10 anos atrás, é desde 1996. Esse grupo atuava desde o século passado, portanto, para eliminar o caráter competitivo das licitações, ou seja, eram algumas empresas multinacionais envolvidas, gente de muito peso, gente que ganhava muito dinheiro por mês trabalhando como diretor executivo, como presidente mesmo da empresa para a América Latina, e que foi pego em atos absurdos de corrupção. Skin foi preso em abril do ano passado, ou seja, já era uma pessoa conhecida da Polícia Federal, mas o ministro Gilmar Mendes, também muito conhecido de todos nós, ele que é do Supremo Tribunal Federal, em dezembro mandou soltar o Miguel Skin, substituiu o regime fechado por recolhimento noturno e nos finais de semana. O pedido de prisão contra os investigados, entre eles, como eu falei, né, grandes empresas, um executivo da Philips e o CEO da GE, General Electric. O que é CEO? O CEO é uma sigla em inglês que significa Chief Executive Officer, que é o diretor executivo, né, ou seja, o bambambam da empresa. Essas prisões foram embasadas em movimentações bancárias, repatriação de valores apontados como supostas propinas, além de mensagens e tratativas para formação de cartel, também investigada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. De acordo com a delação de Leandro Camargo, que é diretor da Perprima, fornecedora de próteses, os pregões de compra dos produtos eram feitos conforme a necessidade de venda da empresa Oscar Skin, de material hospitalar, e não da necessidade de compra do hospital público. De acordo com o empresário, a situação por vezes gerava desperdício de próteses. E ele cita, né, na delação, que depois de homologado o pregão, os pedidos de empenhos dos grandes grupos, como próteses de joelho, quadril, coluna, trauma e ombro, eram feitos de acordo com a necessidade de venda da Oscar Skin e não de compra do INTO, e que isso causava sobra de estoque. E aí surge essa informação estarrecedora de que 2 contêineres, gente, um container é uma coisa imensa. E imagina, 2 contêineres com próteses vencidas foram incinerados, né? O INTO afirmou, né, que tem 11 mil pessoas hoje na lista de espera. A partir de agora, as investigações da Operação Fatura Exposta, que desencadeou a operação de ontem, a ressonância, foram identificados, portanto, esse cartel de 1996 a 2017. Nós temos aqui deixa eu só explicar aqui rapidamente. Internet é uma beleza, né? Porque passa pela gente, escorrega e a gente não acha mais o que ia falar.
Segundo o Ministério Público Federal, as atividades de empresários e funcionários públicos envolvidos nessa teia criminosa conseguiram a liberação orçamentária para contratações em valores estratosféricos, que, segundo dados do Tribunal de Contas da União, atingiram mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais apenas no âmbito das contratações do INTO. No período de 2006 a 2017, foram relacionadas 70 licitações do INTO afetadas pelo cartel. A obrigação da empresa, segundo o delator, era pagar 13% do total recebido dos empenhos da Perprima, essa empresa que o delator trabalhava, aos operadores do esquema, como uma espécie de pedágio para se poder vender ao hospital. As licitações de próteses do INTO eram divididas em 2 blocos, né? O primeiro referente aos grandes grupos, que eu falei, para os quais seriam destinados cerca de 80% do dinheiro. O segundo grupo se referia às próteses de grupos menores, como pé, mão, bucomaxilo, que são de menor valor. Gente, é tão absurdo a gente imaginar as teias, né, de uma corrupção desse tamanho. Isso é um caso que vem à tona, apenas um caso. E a gente fica estarrecido porque fala assim, poxa vida, né, corrupção. Os caras fazem isso por dinheiro, por poder. Aí eu pesquisei aqui e eu tenho informação de 2013. Quanto é que ganha, Benhur? Qual que é o salário, né, de um CEO, né, de um diretor executivo de uma empresa? Informação de 2013, portanto, nós estamos aí defasados em pelo menos 5 anos, mas para uma empresa que tem faturamento menor que 100 milhões de reais, lá em 2013, a renda fixa mensal era de 42 mil, com direito a um bônus anual de 5 salários. De 100 milhões a 500 milhões, saltava para 47 mil de salário, com 6 salários de bônus anual. Para uma empresa que fatura de 1 bilhão a 2 bilhões, que é o que essas empresas grandes aí envolvidas nessa operação, né, nesse esquema absurdo de corrupção, sabe quanto é que ganha ou ganhava um CEO, um diretor executivo, à época de 2013? 65 mil reais por mês. Agora vocês atualizem, né? Tenta imaginar quanto é que hoje, 100 mil reais hoje, mês, com direito a mais 8 salários de bônus, fora todos os benefícios que uma empresa multinacional pode dar. Então, não há explicação, não há justificação, não há nada que nos faça engolir um esquema de corrupção desse, sabe? Diretores envolvidos, pessoas que têm uma vida, sabe? Que não então não é dinheiro. É falta de caráter mesmo, é falta de ética, é falta de qualquer coisa que um ser humano decente pode ter. E tá aí 11 mil pessoas prontas para fazerem a cirurgia, para receberem a prótese e ficam com essa informação. 2 contêineres foram incinerados com próteses vencidas. É realmente vergonhoso.